E o céu desceu naquele lugar. Quem estava ali viu, contemplou o agir de Deus. E o interessante é que eram 12 varões, né, comigo. Estávamos ali e louvando, adorando o Senhor. Já saímos orando, chegamos lá no pé do monte, oramos. Chegamos lá em cima, oramos de novo. Como foi bom a presença de Deus ali, irmão. Deus falou, Deus se manifestou de uma forma. Eu nunca fui impactado com a presença de Deus naquele monte como eu fui ontem. Nunca. Sem nenhuma demagogia. Nunca. E eu vi o agir de Deus ali tão grande, tão maravilhoso. Aleluia. É bom buscar a presença de Deus. E sexta-feira eu estava aqui e eu vi também as varoas aqui dando lugar a Jesus, amém? Foi bênção do céu também. As mulheres também estavam bem fervorosas na presença do Senhor. Glória a Deus. Quantos vieram para ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Desde já quero agradecer a presença de todos os nossos visitantes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e volte sempre, amém? Glória a Deus. Irmãos, também tivemos ali hoje à tarde, na nossa congregação no Cajueiro do Ministro, e não pôde ficar lá até o final por conta do culto aqui, mas estava uma bênção lá, para a glória de Deus, amém? Vamos colocar de pé. Quero pedir à igreja, por gentileza, colocar-se de pé, aleluia, para fazermos uso da palavra do bom mestre, aleluia. Marcos capítulo de número 10, a palavra que eu vos trago nessa noite não é nenhuma palavra desconhecida dos ouvintes, bastante conhecida da igreja e bastante pregada. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero também desejar uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aí do outro lado, nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus visite a vida de cada um de vocês nessa noite também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Leiamos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Fecha teus olhos, curva tua cabeça e oremos. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, que é santa, que é pura, que é imaculada, Senhor. Queremos nessa noite sairmos daqui radiantes com a tua luz, com a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Nessa noite, Senhor, tu tem liberdade, Senhor, para impactar corações nesse lugar, Senhor. Tu tem liberdade, Senhor, para trazer sobre este lugar a tua unção, mais ainda, Senhor.
fortemente na vida de cada pessoa que aqui está. Assim também, meu Pai, na vida daqueles que estão em casa. Deus, somos carentes de ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Continua a nos alimentar pela Tua palavra. Continua, Senhor, nesta noite a trabalhar no meio dessa congregação. Deus, traz sobre este lugar, Senhor, uma unção poderosa do Teu Espírito, e que nesse lugar, Senhor, seja inundado com a chuva do Teu Espírito, e que nesse lugar, Senhor, vida venha ser impactada, transformada, liberta pelo poder da Tua palavra, Senhor. Meu Pai amado, meu Deus querido, eu sinto a Tua presença nesse lugar, Senhor, porque eu sei que aonde o Teu nome é invocado, aonde o Teu nome é proclamado, aonde a Tua palavra é mencionada, Senhor, o Senhor se faz presente em nosso meio, e eu creio, Senhor, que a Tua presença já é forte nesse lugar. Senhor, eu creio que Tu se faz presente nessa reunião, e tudo, Senhor, que vier a acontecer neste lugar, é para a Tua honra e para a Tua glória. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor, sente glorificando. Aleluia. Tema da mensagem: Bartimeu, um cego que enxergou o caminho. Amém? Amém, igreja? Estou vendo a igreja um pouco meio calada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a falta do Espírito Santo, porque eu sinto ele aqui. Amém? Bartimeu, um cego que enxergou o caminho. Como é isso, pastor? Um cego enxergar o caminho? Você vai entender daqui a pouco. Amém? Glória a Deus. Essa passagem, irmão, que eu vos falo nessa noite, é uma passagem muito conhecida da igreja. Amém? Falar de Bartimeu é muito fácil, porque já tem sido muito pregado. Já tem sido muito mencionado nos púlpitos das igrejas, ou em orações, onde quer que nós proclamamos e anunciamos a palavra do bom mestre. Temos falado da fé desse homem. Temos falado da convicção desse homem. Aleluia. Bartimeu, ele é um homem que nós o conhecemos pela sua perseverança. Bartimeu é um homem que nós o conhecemos pelo exemplo de superação. Bartimeu é um homem que nós conhecemos como um homem que enfrentou desafios e teve as suas conquistas. Amém? Glória a Deus. Eu peço a atenção da igreja. Aleluia. Bartimeu, ele é uma figura real que existiu e que entra em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Por que ele entra a história dele chama-nos muito a atenção, ao ponto de 3 evangelistas ele escrever a história de Bartimeu. Bartimeu, para quem não sabe, o nome Bartimeu é derivado de 2 sentidos, ou tem a etimologia da palavra tirada de 2 palavras. Bar significa filho, e Timeu era o nome de seu pai, o qual tinha este nome. O pai de Bartimeu era chamado Timeu. Então o seu nome significa, Bartimeu significa filho de Timeu. E para quem sabe, ou quem já leu, ou quem conhece um pouco da história de alguns livros de um historiador muito conhecido, um historiador hebreu, israelita, chamado Flávio Joséfo. Para quem não sabe, Flávio Joséfo conta um pouco da história de Bartimeu, e conta também um pouco da história de seu pai. E eu gosto de pregar Bíblia, irmão, gosto de falar Bíblia, mas também nós podemos não deixar de usufruir também de livros históricos. Lógico que a nossa regra de fé é a palavra de Deus, mas segundo esse historiador, que é considerado como uma pessoa que tem muito fundamento naquilo que escreveu nos seus livros, nos seus documentários históricos, e ele menciona uma história acerca de Bartimeu e de seu pai. Segundo Flávio Joséfo, Timeu, pai de Bartimeu, ele foi
um general que serviu no exército de Israel. E aonde ele servia ao exército de Israel era numa cidade chamada Betel, muito conhecida da igreja, muito conhecida dos leitores da Bíblia. Então ele tinha ali uma guarnição, ele era um general que serviu ao exército de Israel em Betel. Mas quando Timeu ele veio a envelhecer, ele teve, podemos dizer assim, uma certa aposentadoria. Era um homem de recursos, e por ser um homem de recursos, se tornou um homem muito importante na terra de Israel. Um grande comerciante. Mas quando os romanos, ele domina o território israelita, a história vai dizer que confiscaram os bens de Timeu e cortaram a sua aposentadoria. Aquele homem que agora tinha status, que tinha riquezas, que tinha trabalhadores, que tinha um nome conhecido, irmão. Para alguém ser colocado o nome do filho, o nome do pai, a descendência na Bíblia, é porque era alguém muito importante. Quando o governo romano entra dentro de Israel, confisca os bens de Timeu. E por causa disso, por ele conhecer estratégias militares, a história vai dizer que Timeu, ele formou uma grande liderança dentro de Israel para se opor ao governo dos romanos. E a história vai dizer que, por causa dessa oposição aos romanos, prenderam Timeu. Isso você não vai encontrar na Bíblia, isso é um registro de um livro histórico, de um historiador da época, depois de Jesus, pouco tempo que Jesus foi assunto ao céu. Há 2000 anos atrás tem esse historiador. Então, Flávio José menciona que depois que os seus bens foi confiscado, ele levanta uma grande liderança para se opor ao governo dos romanos. E por causa dessa oposição, prenderam Timeu e levaram Timeu à crucificação, porque essa era uma forma que os romanos puniam os seus malfeitores em morte de cruz. Toda pessoa que morria em uma cruz era tido como um malfeitor. E a história vai dizer que depois da morte de Timeu, agora o seu filho, Bartimeu, tenta seguir os mesmos caminhos do pai. Tenta se opor contra o governo romano e dar continuidade ao trabalho que o seu pai havia deixado. Segundo a história, não Bíblia, a história, diz que os romanos pegam Timeu, e para que o caldo não viesse engrossar mais ainda, e não viesse ter danos devastadores, eles arrancaram os olhos de Bartimeu. Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu não teve os olhos escurecidos depois de um certo tempo. Bartimeu ainda muito jovem, para não se tornar uma nova liderança dentro da casa de seu pai, arrancaram os olhos dele. Porque arrancando os olhos dele, agora ele ia viver como um miserável. Ele ia viver como alguém que não enxergava luz, alguém que não poderia ter uma certa liderança, ou se opor mais ao governo romano, e fazendo isso também servia de exemplo para aqueles que quisessem se levantar novamente. Mas a Bíblia diz que Jesus vai saindo, que Jesus ele vai para Jericó, e saindo de Jericó, com seus discípulos, e também uma grande multidão. Observe aqui que Jesus ele não estava só.
Observe que Jesus ele ia com seus discípulos e acompanhando Jesus uma grande multidão. A diferença é de quem é discípulo e de quem é a multidão. O que Deus quer é que nós façamos parte dos discípulos e não da multidão que segue a Jesus. Mas quando Jesus vai saindo de Jericó, em algumas passagens vai dizer que ele ia entrando, em outras passagens vai dizer que ele ia saindo. Lá em Mateus vai dizer que eram 2 cegos. Aí você deve estar dizendo assim: mas pastor, eu não estou entendendo nada. Por que um evangelho fala uma coisa, outro fala outra? Segundo, é necessário entendermos que haviam 2 Jericó. Uma Jericó que era a antiga Jericó, que foi destruída pelo governo de Josué, profetizado para que não se erguesse, e havia também uma nova Jericó que foi edificada, e quem edificou essa Jericó perdeu o filho primogênito. Então o relato diz que à beira do caminho estava quem? Bartimeu, um homem que teve a vida desgraçada, humilhada, já havia perdido seu pai, que era homem de status. A vida de Bartimeu deveria ser uma vida muito boa, porque ele tinha um pai que era conhecido dentro de Israel, uma família de status, uma família que tinha riquezas, mas agora não passava de um desgraçado, que estava à beira de um caminho, dependendo de alguém, para lhe colocar na beira daquele caminho, para lhe guiar até aquele caminho, para lhe levar até ali. Mas observe na palavra também, que Bartimeu, filho de Timeu, Marcos, o evangelista Marcos, ele dá detalhes da vida de Bartimeu. Ele disse que ele estava sentado junto ao caminho, mendigando. Por que ele estava mendigando? Porque ele era cego, agora não podia trabalhar. E segundo a lei, quem tivesse um defeito como esse não era aceito. Quem tivesse qualquer defeito desse não era muito aceito dentro da sociedade. Tinha que viver como um miserável, pedindo esmola. Então Bartimeu estava assentado junto ao caminho, mendigando. Esperava ele por alguém que passasse e estendesse a mão para lhe dar uma moeda. Alguma vez você já se colocou, irmão, no lugar de Bartimeu? Fala sério. Se você tivesse uma vida, financeiramente falando, bem estabilizada, não precisasse de ninguém, o que você quisesse você pagava, tinha servos ao seu dispor, tinha um nome respeitado dentro de uma cidade, e de repente você perde o seu pai, é arrancado os seus olhos, e agora é lhe dado uma capa para você pedir esmola. Você já parou para pensar? Como era o coração desse homem? A revolta que esse homem tinha dentro de si. Você já parou para pensar que os traumas psicológicos que esse homem carregava? Você já parou para pensar que quantas vezes Bartimeu talvez pensou: se eu tivesse meus olhos de volta, eu vingaria a morte de meu pai? Quantos de nós choramos pelo leite derramado? Quantos de nós não aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá? Depois que o leite é derramado, nós queremos chorar nos pés de Deus. Foi colocado à beira daquele caminho como um desgraçado. Alguém precisava levá-lo ali. Ninguém ouve falar de nenhum outro parente de Bartimeu, mas ele estava lá. Jesus entra dentro de Jericó, depois vai saindo com os discípulos, com ele uma grande multidão. E lá no versículo de número 47, ele era cego, mas ele tinha ouvidos. Amém? Ele era cego, mas tinha ouvidos. E deixa eu falar uma coisa: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Depois que nós ouvimos a palavra de Deus, é que depois que as escamas caem dos olhos. Aleluia. Bartimeu estava à beira desse caminho. Jesus vai andando, passando com a grande multidão, seus discípulos, e ouvindo, versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré. Presta atenção, irmão, nada está na Bíblia por acaso. Identificaram que esse Jesus aqui era o de Nazaré. Você sabia que na época de Jesus havia outras pessoas com esse nome? Havia. Só que foi identificado que era o Jesus de Nazaré. Por que, pastor, que o evangelista Marcos ressalta escrever no seu evangelho que Jesus era de Nazaré? Porque havia entre os judeus um comentário entre os judeus que Jesus não era o Messias, não era ungido, não era o Cristo que haveria de vir. Por quê? Porque ele era da Galileia. E identificavam Jesus pela cidade que ele foi criado, Nazaré. Então, quando eles queriam humilhar a Jesus, eles diziam: não, é Jesus lá de Nazaré. Um de seus discípulos, quando foi chamado por Filipe, Natanael, capítulo 2, capítulo 1 de João, disseram: achamos o mestre, o Messias, aquele a quem nós esperávamos, que falava as escrituras. Eu achei ele, nós achamos. Então Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você não sabe pelas escrituras que o Cristo, ele vem da cidade de Davi, ele vem de Jerusalém, ele vem de Judá? Em outras palavras, como se ele estivesse dizendo assim: pode vir alguma coisa que preste dessa cidade. Os galileus eram rejeitados. Quem morava na parte de cima de Israel era rejeitado pela sociedade. Ninguém dava crédito, eram homens simples, pescadores, ou pastores de ovelha. Então, quando Jesus vai passando, ele ouve, ele pergunta: quem é que vai passando por aí? Bartimeu, você sabia que tem pessoas que querem matar os nossos sonhos, frustrar os nossos sonhos? Que no lugar de te dar uma palavra de ânimo, que você vai conseguir, que você vai sair, que você vai vencer, eles te colocam para baixo e dizem: não vai mais à frente, que aí não dá certo. Eles disseram para Bartimeu: é Jesus, aquele lá de Nazaré. Porque ele era cego. Amém? Ele era cego. Só que esse nome, Jesus de Nazaré, também já tinha uma certa fama, que onde passava, curava os cegos, levantava os aleijados, aleluia, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos. Eles tinham que engolir esse nome, Jesus de Nazaré. Não importa a cidade de onde você é, importa o Deus que você tem na vida. As pessoas às vezes querem te julgar pela família que você tem, por onde você habita, pela roupa que você veste, pelo emprego que você tem. Às vezes as pessoas querem te julgar pela a educação que você teve, mas não é bem assim que funciona. Disseram: é Jesus de Nazaré. Quando ele escuta que é Jesus de Nazaré, a Bíblia vai dizer que ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada está aqui, irmão, nessa palavra em vão. Quando disseram que Jesus era de Nazaré, ele estava dizendo: eu creio que ele é da cidade de Davi, é da descendência de Davi, ele é rei, ele é de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Pode dizer que ele é de Nazaré, mas eu digo que ele é de Judá. Nada está na palavra de Deus em vão.
Nada é escrito aqui, irmão. Os homens pegam essa Bíblia, deixam de acreditar, blasfemam contra a palavra de Deus. Mas nós sabemos que tudo que está escrito aqui, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Jesus não passará. Quando disseram para Bartimeu, ele é de Nazaré, ele disse: Jesus, filho de Davi. De onde era Davi? De uma cidade chamada Belém, que significa casa de pão. Então Jesus nasceu em Belém, que é uma cidade de Judá. Ele cresceu, habitou em Jerusalém, em Nazaré, mas Jesus nasceu na cidade de Davi para cumprir as escrituras, que ele é da descendência de rei, e ele é rei. Aleluia. Enquanto aqueles que enxergavam e viam Jesus, tocavam em Jesus, contemplavam a imagem de Jesus e diziam: ele é de Nazaré, um cego enxergava muito mais, dizendo: ele é filho de Davi. Enquanto o mundo está dizendo que o nosso Jesus não presta, a igreja está dizendo: ele é meu rei. Enquanto os filhos de Satanás estão dizendo, blasfemando de Jesus, escarnecendo de Jesus, a igreja está dizendo: ele é meu salvador, ele me remiu, ele me transformou, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Bartimeu era um cego fisicamente, mas espiritualmente enxergava mais do que todos que estavam ali. Bartimeu, ele enxergou além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque quando disseram: é Jesus de Nazaré, ele disse: Jesus, é? Vocês estão dizendo que é de Nazaré? Pô, deixa eu clamar aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso incomodou a multidão, irmão. Deixa eu falar algo da parte de Deus aqui. Porque tem pessoas que estão aqui, que estão incomodando o inferno, porque dentro de casa estão louvando, estão adorando. Coloca o som no louvor, coloca uma pregação, fala glória a Deus, aleluia, se veste como crente, fala como crente, anda como crente. Lógico que você vai incomodar as trevas, meu filho. Se não gostam de ti, também não gostaram do nosso mestre. Jesus disse assim: odiado serei de todas as nações, por causa de meu nome. Aleluia. Quando disseram: é Jesus de Nazaré, ele vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por causa que o cego clamou e enxergou mais do que eles chegam para o cego e diz: cala a boca. Quiseram parar o clamor de Bartimeu. Se aquieta, cego. Para de gritar, cego. Enquanto o mundo está dizendo que nós gritamos muito, porque os crentes, irmãos, são identificados como pessoas que fazem barulho no culto. Aleluia, porque nós estamos cultuando e adorando a um Deus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está lá no céu. Aleluia. E um Espírito Santo que é vivo, um Deus que é vivo. Enquanto as pessoas adoram um Deus morto, a igreja, aleluia, adora o Deus vivo. É por isso que nós louvamos, é por isso que nós gritamos, é por isso que nos alegramos, porque o nosso Deus é vivo. Aleluia. Estão querendo te calar. Estão querendo que você pare. Estão te repreendendo para que esse negócio de ir para a igreja, para que esse negócio de andar com Bíblia. Agora só quer ser santo. Andava com a arma nos quartos, agora anda com a Bíblia debaixo do braço. Andava com a peixeira nos quartos, agora anda
com uma arma que tem 77 calibres, a arma que atira e faz reviver. Aleluia. Abracaçui de cantarabanás. Aleluia. Para que esse negócio de igreja? Para que esse negócio de culto? Virou morcego. Tem muito homem querendo pedir a mulher de ir para a igreja, e tem muita mulher não reconhecendo o homem na igreja. Tem mulher que está preferindo o homem no balcão, traindo ela. Tem muito homem que está preferindo levar gaia. Irmão, se está na presença de Jesus, irmão, tem transformação. Se está na presença de Jesus, tem liberdade. Se está na presença de Jesus, tem unção do céu. Se está na presença do Espírito Santo, há renovo espiritual na vida. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: não deixa parar o teu clamor. Enquanto repreendiam ele para que ele se calasse, mais ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais querem calar a boca da igreja, mais a igreja fala. Eu aprendi pela Bíblia, irmão, que quanto mais Jesus faz por nós, mais a gente fala. E até quando Jesus fazia o milagre, dizia assim, missionária Joana: vai e não diga para ninguém. Crente não se controla quando Jesus faz milagre. Jesus curava os leprosos, os cegos, os aleijados, e Jesus dizia: vai, não diga nada para ninguém. Quando eles saíam, agora imagina a pessoa que era cego e agora está enxergando. Alguém dizer: quem te fez enxergar? Ele mandou eu não dizer, mas eu vou dizer, porque eu estou alegre, foi Jesus. Aleluia. Rapaz, eu te via nas festas, nos bares, nas noitadas, agora eu estou te vendo transformado, tá bonito, tá cheiroso. O que é isso? Não, ele não mandou eu dizer não, mas foi Jesus. Jesus me transformou, me deu um novo linguajar, me deu uma nova vestimenta. Jesus me deu dignidade, Jesus me deu um nome, Jesus me deu esperança, Jesus me deu uma nova vida. O inferno já está fazendo as suas reuniões. O inferno, a capetada dos infernos está fazendo as suas reuniões para parar a igreja. Já estão invocando todo tipo de capetada. O inferno já quer colocar o governante dele para governar o Brasil. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós proclamamos e profetizamos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não é os demônios que vai determinar a quem nós iremos fazer ou servir, é Jesus. É Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa: a igreja vai ser perseguida, meu. A igreja vai ser perseguida. Aleluia. Já está sendo perseguida. Quanto mais repreendiam, mais ele clamava. Só que, irmão, quanto mais ele repreendia o cego e mais ele clamava, a Bíblia diz que Jesus parou. Todas as vezes que Jesus está na igreja, que ele para, você já parou para imaginar? Jesus vai passando aqui, Renan está gritando, clamando, e ele para e olha para Renan. Tu já parou para pensar? Jesus parando para você nessa noite, te perguntando o que tu quer que ele te faça nessa noite? Quem crê que ele está aqui? Quem crê que Jesus está aqui?
Aleluia, Jesus está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele clamou por Jesus mais alto, a Bíblia diz que Jesus para e disse: chama o cego aqui. Você sabe o que é que eu me maravilho? Que aqueles que mandaram o Bartimeu calar a boca, serviu de empregado para ir buscar ele. Aqueles que mandaram Bartimeu calar, desistir, não clamar, serviram para ir buscar ele e trazer a presença de Jesus. Deus faz assim. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: não deixa de clamar, continua clamando. Aleluia. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jeremias, Deus fala para Jeremias: Jeremias, clamas a mim, porque tu vai ter resposta. Você sabia que tem momento que nós temos que mudar nossa oração? Tem momentos que nós dobramos o joelho dentro do quarto, falamos com o Pai em secreto, mas tem momento que Deus quer ouvir o nosso clamor. Clamas a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes, Jeremias. Deus quer que você clame. Salmo 34, versículo 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Entenda, Jesus parou e olhou para Bartimeu. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Lá no Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Sabe que tem alguém que clama nessa noite aqui? O Salmo de número 61, versículo 1 diz: ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que bate, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Continua clamando a esse Deus, continua orando, não desista dos teus propósitos. Quantas pessoas chegaram aqui como Bartimeu, desiludidos? Quantas pessoas, o Espírito Santo me faz saber nessa noite, quantas pessoas chegaram aqui já pensando em desistir da própria vida, já sem saber mais o que fazer da vida. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu ainda escuto o clamor, eu ainda escuto a oração, eu ainda escuto quando tu dobra o joelho e fala comigo, diz o Senhor. Nada que você fala diante de Deus cai por terra. E Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer a mesma coisa que fez com Bartimeu, te perguntar nessa noite: o que queres que eu te faça? Quando Jesus diz: o que queres que eu te faça? Isso é um cheque em branco, irmão. É um cheque em branco. Amém? Qual era o problema de Bartimeu? A vista. Não estamos falando de um cego que perdeu a visão no decorrer dos dias, ou que nasceu cego, era um cego de nascença. Não, é alguém que teve a sua esperança arrancada, seus olhos arrancados. Você sabe como era a forma que eles arrancavam os olhos, irmão? Eles colocavam a ponta de um canivete ou de uma lança debaixo do globo ocular, até o olho sair para fora, e arrancavam. Você já imaginou a dor? Um homem agora que no seu rosto só tinha 2 buracos, que o que ele enxergava agora era uma escuridão, mas ele enxergou muito mais. Ele enxergou que Jesus não era de Nazaré, Jesus é Rei dos Reis.
da descendência de Davi. Se ele é da descendência de Davi, ele tem trono. Se ele é da descendência de Davi, ele é o Cristo. Se ele é da descendência de Davi, ele tem principado. Isaías disse: eis que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Agora olha o nome dele. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Esse é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Cristo. Já estou encerrando. Aqueles que mandaram Bartimeu calar, agora chegam para Bartimeu e dizem: o mestre está te chamando. Quando Bartimeu chega diante de Jesus, Jesus faz a pergunta. Aleluia. O que queres que eu te faça? Só que antes de Bartimeu chegar até Jesus, acontece algo aqui que eu não posso deixar passar. Quando Bartimeu está sentado com a mão, clamando para o céu, sem enxergar Jesus fisicamente, mas espiritualmente estava enxergando mais que todo mundo, clamando bem alto, no meio de uma multidão. Irmão, onde Jesus passava, o barulho era grande, então ele tinha que clamar muito alto. Amém? Ele tinha que clamar alto mesmo, porque a multidão que acompanhava Jesus ia com brado de júbilo. Mas ele está lá na beira do caminho, enrolado em uma capa, e aquela capa era a identificação que ele era cego, e que era mendigo, que era um desgraçado. Você sabe qual é a vontade do diabo? Colocar um selo sobre a tua vida e dizer: este me pertence. O que o governo romano fazia era isto: para quem era cego, para quem era aleijado, para quem era leproso, dava ali uma capa para identificar que ali era um desgraçado, era um marginal. A primeira coisa, quando ele ouviu Jesus chamar ele, a primeira coisa que ele se desfez foi da capa. Ele disse: essa capa que me identifica como um desgraçado, um cego, um miserável, um mendigo, eu não quero mais, porque o mestre está a me chamar. E todas as vezes que o mestre chama alguém, ele transforma, ele liberta, ele levanta. A primeira coisa que ele fez foi se desfazer da capa que identificava ele como um mendigo. Rebola aquela capa, chega diante de Jesus, carregado por aqueles que mandaram ele calar. Fica de pé em nome de Jesus. Jesus faz a pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Jesus disse: o que queres que eu te faça? Se Jesus te perguntasse nessa noite: o que queres que eu te faça? Qual seria o pedido que você faria para Ele? Deus está aqui, sim ou não? Você acredita que Ele faz essa pergunta a cada um de nós nessa noite? O que queres que eu te faça? Imagina, Jesus parou por causa do clamor. E agora Jesus olha para ele e diz: o que é que tu queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, aleluia, que eu vejo. Ele diz: mestre. Só chama alguém de mestre, irmão, quem é servo. Você sabe o que é que eu vejo aqui em Bartimeu? Que ele se converteu antes do apelo. Bartimeu aceitou Jesus antes de alguém oferecer Jesus para ele. A salvação é pela fé. Ele creu, acreditou que Jesus era o Cristo. Quando Jesus se aproxima dele, pergunta o que é que ele quer, ele diz: mestre,
só chama Jesus de mestre ou de Senhor quem é servo dele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele diz: mestre, que eu tenha vista. E Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Mas Jesus disse: vai. Mas o cego seguiu Jesus pelo caminho. Enquanto Jesus deu o milagre para ele, ele disse assim: eu não me conformo só com o milagre, eu vou te acompanhar também. Eu não me conformo, Senhor, só com milagre. Eu tinha traumas na minha vida. Eu tinha sede de vingança, porque arrancaram meus olhos, mataram meu pai. Mas hoje eu tive um encontro contigo. Agora eu não vou mais somente querer o milagre, eu quero te seguir também. Aleluia. Você recebe essa palavra nessa noite? Você recebe a presença do Espírito Santo nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor está nesse lugar, igreja. Será que você pode clamar a Ele nessa noite? Convido você a fechar teus olhos. Os teus olhos físicos. Mas abre o teu espiritual. Teus olhos físicos vão estar fechados. Isso é só para quem crê. Para quem não crê, meu irmão, isso é só para quem crê. Mas os teus olhos espirituais vão estar abertos. Amém? Você vai enxergar como Bartimeu. Enxergou que ele é o filho de Davi, que ele é o mestre, que ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele é rei. Você vai enxergar que Jesus está passando nesse lugar. E o que é preciso, pastor? Clamar. Será que você pode ao menos adorar? Você sabe qual é o problema? Que nós queremos receber de Jesus as coisas bem fáceis. A palavra do Senhor diz: esforça-te que eu te ajudarei. Clama a Ele, glorifica a Ele, exalta o nome dEle. Que vive em mim, debaixo de suas asas